Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Abraão Pessoa, estou aqui no podcast Verbalizando, do Verbo da Vida, Pinheiros, São Paulo, e nós estamos com uma pessoa muito especial nesse dia para compartilhar com você as experiências que ele teve, né, a jornada dele no ministério. Então ele vai estar compartilhando coisas poderosas, você vai aprender muita coisa boa. Estou com o nosso querido pastor Janduí, né, ele foi supervisor também do Verbo da Vida, ele é o pastor presidente aqui do Verbo da Vida em Pinheiros, São Paulo. E ele tem mais de 45 anos de ministério, de uma vida no altar, de muita comunhão com Deus. Ele é casado com a nossa querida Eliana Araújo, né? A esposa maravilhosa, tem feito um trabalho lindo aqui em São Paulo, estão avançando e nós vamos ter uma tarde ou um momento maravilhoso. Você que está assistindo agora, você pode compartilhar e você pode compartilhar depois, deixe seu comentário. Vamos conversar com o nosso querido pastor Janduí. Boa tarde, pastorzão, graça e paz. Boa tarde, nobre amigo, é um prazer estar com você aqui nesse podcast, tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Isso aí. Será um tempo glorioso. Eu já quero fazer uma pergunta ao nosso querido pastorzão, né? Pastor, o senhor já faz um trabalho bem interessante, né? Que é a palavra para hoje, né? Que o senhor manda para o Brasil inteiro, para várias pessoas. Como surgiu essa ideia? O que Deus colocou no teu coração a esse respeito? Eu sempre amei a questão do devocional. Acho que é importante para a vida de todo crente, uma vida devocional, porque quando você tem uma vida devocional, você cresce. Sim. Você acorda logo cedo e você vai ter seu momento de oração com Deus. Isso deve ser uma praxe de todo crente em Jesus Cristo, né? Acordar, ter o seu momento de oração, de busca com Deus. E eu comecei a pensar exatamente nas pessoas que muitas vezes saem de casa muito cedo, eles não têm muito tempo, né? E vão orar, às vezes, no final do dia e tudo mais. Então, eu comecei a orar a Deus como eu poderia estar abençoando pessoas, trazendo um devocional curto, mas que tocasse o coração das pessoas. E eu comecei a preparar algumas palavras ao longo do tempo, de coisas que eu ouvia, de ministrações que eu ouvi de pessoas, coisas que eu comecei a buscar em Deus, e surgiu a ideia de a palavra para hoje. E nós começamos a divulgar essas palavras, já fazem muitos anos que eu divulgo a palavra para hoje, há muitas pessoas no Brasil e no mundo, inclusive, que recebem. Sim. O último levantamento que eu fiz pelo grupo de pessoas que eu tenho, a lista de transmissão, são mais de 80 mil pessoas que acessam a palavra para hoje. E elas me contam testemunhos, falam de coisas que Deus tem falado para o coração delas. Pastor, essa palavra chegou no momento certo, eu estava tomando uma decisão assim ou de alguma forma, e isso mudou minha vida, né? Eu lembro de um testemunho que eu ouvi essa semana numa igreja que eu fui pregar em Santos, lá a igreja Manaim, e o pastor contou que na época da pandemia, né, ele ficou muito desanimado e querendo desistir de tudo, mas um certo dia acessando, né, aquilo que a gente fala, Deus falou com ele e ele disse que durante aquela ministração que eu fiz, eu me voltei dizendo para alguém que não está aqui, essa palavra é para você, não desista, etc. Caramba. Então, essa palavra para hoje, ela tem alcançado muitas vidas, tem abençoado muitas pessoas, e eu entendo que pessoas me fazem muitas perguntas e eu não tenho né, como responder a todas as perguntas que as pessoas me fazem. Elas pensam que eu não quero responder, mas eu não tenho como responder a todas as pessoas que me perguntam. Mas o fato é que essa palavra tem alcançado o Brasil e tenho notícias de testemunho de pessoas de outros lugares do nosso planeta que estão recebendo a palavra e têm sido grandemente abençoadas. Que legal, pastor. Pastor, como o senhor chegou no Verbo da Vida ou conheceu a palavra Rema? A palavra da fé, como foi a sua história aí? Me conta. No ano de 92, eu estava numa reunião, numa chácara do irmão Faustino, lá em Campina Grande. Eu fui convidado para uma reunião que eles faziam sempre na chácara, e iam muitos irmãos que eu conhecia, né? E nesse dia eu fui, e estava lá também o pastor Band e Jenny, eu não os conhecia, e eu estava lá para ministrar, até porque se eu conhecesse ele, para eu ministrar ficaria meio difícil, né? Como eu não conhecia, fiquei tranquilo, eu ministrei sobre restituição naquele dia, e naquela época Deus me usava muito profetizando, cantando, tocando violão, e eu ia na frente das pessoas e começava a profetizar. Chegou um momento que eu fui na frente do pastor Band, e eu comecei a cantar e profetizar, e segundo ele depois, eu profetizei a vida dele totalmente, de tudo que ele viveu, estava passando, etc. Caramba. E aquilo foi muito forte, né?
E depois daquele momento de profeta que nós estávamos ali, a irmã Jenny começou a orar em línguas, né? Eu entendia de interpretação de línguas naquela época, já tinha essa vivência espiritual, mas fiquei um pouco receoso, porque eu não conhecia as pessoas, né? E ele perguntou se tinha alguém e tal, todo mundo ficou em silêncio, e ele traduziu aquilo que a irmã Jenny estava ministrando. E ele, quando chegou em casa, estava com ele a missionária Alexandra Flinge, estava morando com ele naquela época. Sim. E ele disse: Alexandre, eu conheci um salmista hoje à noite, e Deus falou comigo que ele vai trabalhar um dia comigo. Meu Deus. Ele não me disse nada disso, ele só falou isso. E é fato que os dias foram se passando e, de repente, eu já estou lá numa das formaturas fazendo louvor. E no ano de 2006, aliás, 2007, eu fui convidado pelo próprio irmão Faustino para estudar no Rema. E eu disse: olha, não vou nem orar, se for para aprender a palavra de Deus, eu vou na hora. Ele disse: eu vou ser teu mantenedor, e ele foi meu mantenedor. E lembro que ele conseguiu um mantenedor também para a Eliane, minha esposa, e nós dois fomos fazer o Rema. E naquela época, a denominação que eu estava, né, estava com muitas críticas a essa palavra da fé, eu não sabia daquilo, mas eu fui fazer o Rema, e o resultado é que todas as portas se fecharam, todas as portas se fecharam. Meu Deus. E nós ficamos assim numa situação bem difícil, porque eu tinha um filho pequeno, né, o Ravi, e passamos um tempo de muita dificuldade, né? No caso, o senhor saiu da igreja lá, da igreja que o senhor... Na verdade, eu não ia sair, eu ia fazer o curso. Sim. Mas as críticas foram tantas, as pressões foram muitas, não é? Sim. Que eu decidi não ficar, porque se eu não tivesse ouvido, era melhor para mim. Sim, então eu saí e fiquei indo. Sempre que podia, eu trabalhava ainda, né? E às vezes no domingo eu não podia ir, mas eu deixava a Eliane e Ravi lá na escola dominical do Verbo, e eu ia trabalhar. E quando eu podia, eu ia junto com eles, ficava lá no banquinho lá atrás, sentado, bem quieto, bem tranquilo, não sabia daquilo que o pastor Bando tinha dito. Sim. A gente não teve mais contato depois disso. E os dias se passaram, e o fato é que quando foi em 2007, em 97, aliás, 97, eu fui fazer o Rema, né? Fui fazer o primeiro ano, fiz o primeiro ano, depois fiz o segundo. Já no primeiro ano, eu estava em João Pessoa, num veraneio, e o apóstolo Guto, hoje apóstolo, naquela época era apenas o pastor, ele fez uma ligação para a casa onde eu estava, dizendo que o pastor Bando queria conversar comigo, que eu viesse a Campina Grande no outro dia, não é? Sim, sim. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa no Rema que desagradou, etc. Pensamento normal. Sim. Mas quando eu cheguei lá, ele tinha reunido os pastores, e ele disse: olha, eu não sei quanto a vocês, mas Deus falou comigo para eu colocar ele como pastor aqui, mesmo sem terminar o Rema. Meu Deus. E isso Que contrariava um pouco linda. aquilo que ele falava, porque para você se tornar um ministro, você tem que fazer os 2 anos, etc. Sim, sim. Contrariava num certo sentido, mas Sim. ele tinha uma direção de Deus, e todos aceitaram, e eu fiquei já como um pastor auxiliar, né, o mais velho de todos, inclusive, e na época era o pastor Raul, que estava como pastor da igreja, depois entrou o pastor Guto, e aí o pastor Guto foi colocado para a supervisão, né? E o João Roberto assumiu a igreja, um pastorzão extraordinário, um homem muito espiritual, abençoadíssimo, né? Bem cheio de regras, as coisas muito corretas. E dali eu me formei, e no ano que eu me formei, tinha aquele encontro para a edificação do corpo de Cristo, e ali eu, pastor Amaury, não lembro de outro pastor, nós já fomos ordenados, nós não fomos nem licenciados, já fomos ordenados. E meu Deus, que bênção. no ano de 2000 no final de 98, eu já, aliás, no início de 99 eu já fui começando como professor do Rema, no caso era o Verbo da Vida, para dar aula, e essa é a nossa trajetória, já tem um certo tempo que eu estou no Verbo da Vida. E a chegada do senhor aqui em São Paulo? Aqui a chegada tem uma história bem interessante, porque com 12 anos de idade, eu tinha sonhos, né? Eu sonhava com São Paulo, era muito interessante. Eu sonhava andando nas avenidas de São Paulo, e eu não conhecia nada disso, né? E um certo dia, eu conversando com o pastor do gabinete, eu olhei para uma foto que ele tinha da igreja que hoje é o Verbo Vivo, onde ele foi pastor lá. E eu chorei olhando aquela foto, né? E ele olhou para mim um pouco assim, continuou a conversa. E um outro dia, ele me perguntou: Janduí, o que é que você tem com São Paulo? Eu disse: pastor, eu sonho com São Paulo
desde os meus 12 anos. Eu não sei o que é que eu tenho em São Paulo, mas eu sei que vou para lá. Meu Jesus. Porque em sonho eu já vi aquelas avenidas, já andei por aquelas ruas, e eu não sei, assim, verdadeiramente não sei. E os dias foram se passando até que um certo dia ele estava programando a primeira escola de ministro, né? E ele conversou comigo para... Ele não disse isso, mas ele deu a entender como se eu fosse me tornar o diretor da primeira escola. E nós estávamos conversando sobre algumas matérias, eu e ele somente, e depois ele ia participar os demais. Mas o fato é que, numa daquelas conversas, ele disse assim: Janduí, conversamos aquela história sobre São Paulo, e você disse que vai, mas não sabe o que fazer. Eu digo, não sei. Realmente, eu sei que vou, mas eu não sei o que vou fazer lá. Ele disse, você aceitaria uma direção, enquanto você não tem uma direção? Eu disse, claro, o senhor é meu líder, se o senhor tem uma direção para mim, eu devo aceitar a direção que o senhor tem, até que eu tenha uma direção ou não, eu tenho que fazer. Meu Jesus. Então, foi quando ele disse, você vai para São Paulo e você vai supervisionar as igrejas, né? Quando ele falou as igrejas, você pensa que tem uma multidão. Na verdade, tinha duas igrejas, né? Era a igreja de Guarulhos, que era o pastor Marconi e Gildete, que faziam um bom trabalho naquela época, a igreja estava em crescimento, e um pastor de Cumbica, pastor Joel, que já há muito tempo também, junto com a sua esposa, fazia um bom trabalho lá. Então, eu vim como supervisor dessas duas igrejas, mas, na verdade, eu vim como supervisor do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eita! Só que nós não tínhamos a igreja ainda em todos esses lugares. Tinha uma igreja no Rio de Janeiro, que era o pastor Marcos Honório, né, que se transformou o Verbo da Vida também, né? E lá começamos a escola, eu fui o professor, muitas vezes, eu viajei muito para o Rio de Janeiro, né? Eliane ficou em Guarulhos, que a princípio nós ficamos em Guarulhos, porque não tinha nada em São Paulo, né? Era só em Guarulhos. E aí continuamos em Guarulhos até que o Senhor nos deu uma direção de migrar para São Paulo. E aí nós migramos e, chegando em São Paulo, continuamos o trabalho de supervisão, fazíamos as reuniões periodicamente, mas veio ao meu coração o desejo de ter uma igreja para que a minha família pudesse ter uma base. Entendi. Porque como supervisor, você não tem uma base, você está num lugar, está em outro, né? Então eu precisava de uma base, foi aquilo que Deus falou comigo. E numa certa manhã, orando, em 2002, Deus falou comigo sobre Pinheiros. E eu, como era uma época do Natal, né, eu pensei assim, Pinheiros? Mas Pinheiro é negócio de Natal, né? Daí eu perguntei a um irmão, e aqui em São Paulo tem algum lugar chamado Pinheiros? Aí o irmão disse, tem, pastor Marconi. Tem um bairro chamado Pinheiros. Eu disse, o senhor pode me levar lá? Eles, posso. Então ele veio comigo, passou logo aqui pela Cardeal, foi no Largo da Batata, que não é como é hoje, e eu tomei susto, assim, que era um lugar muito feio, fiquei assim meio... Eu disse, mas Pinheiros é isso aqui? Ele disse, não, isso aqui é só um lugar comercial. Quando ele começou a descer Pinheiros, Alto de Pinheiros, começou a andar por aquelas ruas, aí meu coração se alegrou, eu vi que era aquilo, né? E aquilo ficou uma nota muito forte no meu coração. Terça-feira seguinte eu estava, aliás, num domingo, eu estava no aniversário na casa do pastor Delson e Patrícia, que hoje estão no Canadá, são missionários no Canadá, e pessoas de uma índole extraordinária, pessoas que eu amo muito, né? Pessoas extraordinárias, me ajudaram, inclusive, muito também. Sei. E eu estava na casa deles e o tio dele era um pastor. E esse pastor veio me cumprimentar, falou comigo e disse, você não tem nenhum propósito para Pinheiros? Eu disse, Pinheiros? Ele disse, sim. Eu tenho uma tia que mora em Pinheiros, ela está sem igreja, ela tem muito desejo de começar uma reunião na casa dela. Gente, que é isso, que legal. Aí eu disse, Meu rapaz, Deus. fale com a sua tia que eu vou lá terça-feira. Aí quando foi na terça-feira eu vim, falei com ela, ela morava no 9º andar de um prédio aqui na Morato Coelho, e aí começamos uma reunião. Com 3 meses a sala não cabia mais, porque era uma sala 3x3. Caramba! Né? Era uma sala 3x3. De fato, na verdade, né, as pessoas brincavam que era a igreja da terceira idade, porque tinham pessoas idosas e tudo mais, mas eu não levava aquilo em consideração. E aí foram se juntando pessoas a mim, né? E a sala dela não cabia mais. Então, nós fomos para um salão de festa, aqui na Simão Álvares. Sim. E lá nós estabelecemos o ponto de pregação, porque não era igreja.
Mas encheu também. O senhor já veio morar aqui já? Em Pinheiro ou estava lá em Guarulhos? Não, ainda estava em Guarulhos. Sim. Vinha fazer os cultos e aqui e voltava. Era uma luta muito grande. Sim. No início nós não tínhamos carro, era de ônibus, era difícil demais. Caramba! Foi um trabalho bem árduo. Mas aí começamos o trabalho, fomos ao salão de festa, quando a coisa estava explodindo no salão de festa, até o apóstolo Guto veio um dia fazer a inauguração, né, do ponto de pregação. Quando estava crescendo muito, o dono chegou e disse que queria o espaço, porque ia construir. Eu disse, tá bom, então não tem como nós ficarmos, né? E aí nós entregamos e migramos para a mesma rua, Hotel Golden Tower. Lá alugamos uma sala para 40 pessoas, porque nós não recolhíamos ainda dízimo, nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, né? E o resultado é que começamos no hotel e depois ficamos sabendo que o dono não ia desmanchar. Uma outra igreja chegou e dobrou o aluguel que a gente pagava. E ele alugou, mas essa igreja também só passou 6 meses e não funcionou. Eu não entendo por quê, não quero entrar no mérito dessa questão. Mas o fato é que nós ficamos no Golden Tower com a sala de 40 pessoas, passamos por uma sala de 60, depois para uma sala de 120, aí não cabia mais. Então, o que é que nós fizemos? Começamos a procurar um prédio, em Pinheiros mesmo. Aí foi quando encontramos na Padre Garcia Velho uma GLS, era uma boate que estava fechada, e lá foi um milagre também alugar esse prédio, porque o dono pediu 20 mil e a gente não tinha esse dinheiro. Há quanto tempo, pastor? Isso foi em 2004. Ixi, e ele terminou alugando, porque nós conversamos, ele disse, não, eu só alugo por 20. Eu digo, mas eu não tenho esse dinheiro. Se o senhor não tem dinheiro, então não tem como alugar. E eu disse assim, então, o senhor vai para casa, amanhã o senhor dá uma ligada para mim e diz alguma coisa. Ele disse, não, eu não vou dizer nada para você. Você é que tem que ligar para mim para dizer se você quer ou não quer o prédio. Eu disse, tá bem. Então, amanhã eu lhe ligo. Só que quando foi 7 da manhã, ele me ligou. Ele foi quem me ligou, dizendo, quem é você, o que é que você tem, que eu não consegui dormir, não consigo pensar em outra coisa. Essa história é top. Então eu quero, você vai alugar ou não vai? Eu digo, eu já lhe disse que eu só posso pagar 4 mil e ainda tem por cima 3 meses que o senhor vai me dar para eu poder fazer a reforma. Eu disse, pai, não é possível um negócio desse, esse nordestino quer me roubar. Então, não, eu sou um homem de Deus, sou um homem honesto, não quero roubar ninguém. E o fato é que ele terminou alugando por 4 mil reais. Meu Jesus. E nós terminamos ajudando ele, porque havia muitas pendências no prédio, e nós terminamos ajudando. De lá ficou cheio, então viemos para esse espaço que nós temos hoje, que é de 750 metros, e daqui nós já estamos migrando para uma nova construção. Glória a Deus, que testemunho maravilhoso, hein? Pastor, mesmo o senhor nessa trajetória toda de pastor, né, de presidente aí, cuidando desse povo, não perdeu o tom da unção profética, né? E Deus te deu um evento, né? Um trabalho, uma direção do derramamento profético, né? Nos conta essa estratégia de Deus aí. Na verdade, o profético sempre acompanhou minha vida. Eu é que não quis acompanhar o profético, porque na minha infância espiritual eu passei por muitas igrejas onde profetas eram muito machucados, sim, né? Eram muito machucados. E não tinha essa visão que nós temos hoje, que é uma visão bíblica, né? Então, eu sempre tive um receio, um medo. Eu via coisas, ouvia coisas, eu via coisas que eram para falar para pessoas, mas eu não falava porque eu tinha um receio. Então, eu fui incubando aquilo, fui guardando, e verdadeiramente eu vi também alguns profetas que eu tinha conhecimento que eram profetas, sucumbindo essa unção por causa das críticas, etc, etc. Mas aí eu vim para o Ministério Verbo da Vida, quando fiz o curso do Rema, aprendi sobre os dons espirituais, né? E foi uma grande bênção para a minha vida, né? O Rema, e eu aconselho todas as pessoas que ainda não fizeram fazer o Rema, porque é um divisor de águas verdadeiramente para a vida de qualquer pessoa. Me lembro até que eu fui muito bem em todas as matérias, e quando foi no Ministério Prático, que era ensinado pelo pastor Guto, né? Eu fui mal demais nessa matéria, porque misturei tudo, foi aquela confusão, quase sou reprovado, exatamente naquilo que era o Ministério Prático, né? E eu misturei as coisas, foi muito engraçado, graças a Deus esse tempo passou, né? Eu estou dizendo isso para as pessoas não pensarem que é tudo perfeitozinho, a gente erra também, é muito interessante, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Mas aí, quando eu vim para o ministério, comecei a pregar, e isso começou a aflorar e mexer muito comigo.
Sim. Né? Aqui na igreja de Pinheiros, ali na Padre Garcia Velha, a igreja pequenininha, eu arriscava algumas coisas. Eu dizia, por exemplo, assim, gente, por favor, ligue aí os ar-condicionados, né? Ligue as câmeras, estamos transmitindo os cultos. Aí as pessoas ficavam olhando, tinha um ventilador, não tinha câmera, não tinha fotografia, não tinha nada disso. E eu falava, eu simplesmente falava, né? Porque a palavra tem que ser verbalizada. Você tem que falar a palavra, porque é a palavra que cria, né? E eu aprendi, então eu comecei a verbalizar. Só que as pessoas não estavam vendo o que eu estava dizendo, né? E eu cantava sempre uma canção, quando não existia, eu vi. Então, os olhos espirituais estavam abertos, mas eu ainda tinha muito medo, cautela, de falar alguma coisa. E um certo dia, conversando com Humberto, né? Aí Humberto disse assim, até quando você vai estar vestindo a capa de pastor para esconder a unção profética que tem sobre a sua vida? E aquilo foi muito forte, porque Humberto foi uma pessoa que nós tivemos uma convivência quando ele não era nem do ministério ainda. Ele estava começando, trabalhava, acho que na Garoto, como vendedor, né? Não era nem casado, e muitas vezes ele se aconselhou comigo, foi a Campina Grande, nós temos sempre conversas muito boas, e de repente eu estou agora no ministério, ele está também, e ele me traz essa palavra. O que é que eu achei bonito isso? Não importa se você já está há tempo no ministério ou não, alguém que está começando, que é jovem, mas que vê algo que precisa dar um start na sua vida, a pessoa vem e fala. E você que tem um coração ensinável, você aceita aquilo e a sua vida vira outra vida, né? Então, quando ele falou aquilo, eu comecei a pensar. E tive uma reunião com o céu. Eu disse, Senhor, está na hora de eu colocar isso em prática. Eu vou colocar isso em prática e o Senhor é quem vai me dar respaldo, porque o Senhor é que me chamou. Né? Inclusive, a minha chamada ministerial foi em cima de um livro que lá naquele momento eu não entendia aquilo, né? Que foi no livro de Ezequiel, o Senhor dizendo, eu estava um dia na minha cama e ele disse, filho, homem, como diz a palavra aqui, homem, põe-te de pé, eu falarei contigo. E eu tomei aquele susto, porque eu ouvi aquela voz, eu fiquei de pé, e ele disse, eu estou te enviando a casa de Israel. E eles são casa rebelde. Que eles ouçam ou que deixem de ouvir, saberão que esteve no meio deles um profeta. Aquilo foi muito forte, essa palavra para mim, né? Uma palavra na velha aliança. Eu não ia pregar para Israel, logicamente, mas filho é filho, e tem pessoas que obedecem a palavra, tem pessoas que não obedecem a palavra. E eu sabia que, depois lendo a história do profeta Ezequiel, eu sabia que não ia ser uma moleza a vida que Deus estava me chamando para viver, como de fato não tem sido. Hoje eu tenho muito cuidado nas palavras que eu falo, porque toda palavra que eu falo, ela tem um peso muito grande. E às vezes as pessoas invertem aquilo que você fala e traz um problema muito sério. Mas eu comecei a ler a vida do profeta Ezequiel e eu vi que não seria fácil, porém, ouvindo também aquela palavra depois de Humberto, aquilo calou profundo ao meu coração. E tem uma frase muito boa, né, que Deus tem te dado, né? Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. E aí começou essa unção profética na minha vida e eu disse, olha, eu preciso colocar isso em prática. Aqui está a frase, né? Eu preciso colocar isso em prática, então eu pensei em algumas formas de fazer isso e trazer para as pessoas, para que as pessoas começassem a ter uma vida abundante, plantando no profético. Ensinando as pessoas a terem um direcionamento no profético. Então, vem dias e de repente veio o derramamento profético, que é um trabalho que nós fazemos uma vez por mês. É um trabalho interno para a igreja, nós não divulgamos, porque é para o corpo da igreja. E as pessoas têm acatado a ideia, elas têm sido grandemente abençoadas. E agora eu estou saindo para outras igrejas e aquelas pessoas que acreditam, eu estou pincelando aquilo que Deus tem falado comigo, também com muito zelo, com muito cuidado. Então, essa é a trajetória que Deus tem nos dado. O pessoal tem feito uma pergunta para o senhor a respeito de algo que não tem funcionado na vida dela, né? Que, inclusive, no evento, né? Eu tive a oportunidade de participar desse grande evento aqui, do derramamento profético, né? E o pastor falou algo muito interessante, a questão do propósito, né? Exatamente. A dificuldade que as pessoas dizem, rapaz, eu faço tudo certinho, né? E não estou avançando, crescendo, prosperando. O senhor pode compartilhar conosco? Dessas pessoas que recebem a palavra para hoje,
muitas delas fazem perguntas, como eu disse no início, eu não posso responder a todas as perguntas. Sim. Porém, algumas perguntas me chamaram a atenção e eu fui trabalhando essas perguntas para ver a quantidade de pessoas que tinham a mesma dúvida com relação a isso. E 2 perguntas eu guardei e comecei a pensar sobre elas. A primeira delas, as pessoas perguntavam: pastor, por que é que as minhas orações não são respondidas? Isso me trouxe uma preocupação muito grande, porque nós temos respaldo da palavra que as orações são respondidas. Porque as pessoas estão orando e as orações não estão sendo respondidas. A segunda foi: Senhor, pastor, por que é que eu não prospero? Essa foi mais forte ainda. Interessante. Né? Porque eu creio em um avivamento nos últimos dias, preparando a vinda de Jesus Cristo, onde o derramamento do Espírito, que já aconteceu no Pentecostes, Sim, vai vir também de uma forma sobrenatural, como está escrito. Eu creio nisso, como Sim. está escrito no livro de Hebreus, no capítulo de número 2, onde está escrito assim, ó: por esta razão importa que nós apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada depois e confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios, milagres e maravilhas, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, eu creio que esse derramamento aconteceu, mas também creio que isso aqui, na sua totalidade, ainda não aconteceu. Então, eu creio em um avivamento dos últimos dias, onde nós veremos esses sinais, os prodígios, as maravilhas. Isso vai ser numa intensidade que não haverá limites, exatamente para preparar um povo que eu chamo de remanescentes. E nesse avivamento nós teremos também um avivamento de cura. Haverão muitas curas, porque eu creio que assim como as pessoas que saíram do Egito, atravessaram o mar e o deserto, sem nenhuma enfermidade, ninguém vai subir no arrebatamento com enfermidade. Vai subir, os que vão subir subir curados. Eu creio nisso. Então, haverá um derramamento de cura muito grande e também um derramamento de prosperidade, para que as pessoas possam investir no reino, os trabalhos que o reino tem. As últimas coisas, as pessoas tem aprisionado, e as pessoas precisam se libertar disso. Então, o derramamento profético, ele vem exatamente respondendo essa questão. O último que nós fizemos aqui na igreja, eu respondi a questão do porquê nós não prosperamos. Respondi que existem propósitos para o qual nós prosperamos. E se nós não descobrirmos o propósito para o qual nós somos levantados, não haverá prosperidade. Porque assim como a unção é proporcional ao teu chamado, né, a prosperidade ela é proporcional a um propósito que você tem com Deus. E eu vejo o seguinte: nós estamos um pouco distante do que se diz respeito a ser cidadão do reino de Deus e viver debaixo de um CNPJ de uma igreja. Você sabe que a igreja nós não temos caixa, né? Nós não vivemos com caixa cheio de dinheiro. É a entrada que os fiéis trazem dia após dia. É fé por cima de fé. Mas aí chegamos a um acordo de comprar esse espaço, e no ano de 2020, no mês de março, dia 4, nós teríamos que dar um sinal de 1.680.000. Aí, início de 2020, o que acontece? Chega a pandemia. O governo de São Paulo mandou fechar tudo, inclusive as igrejas. Passamos 6 meses fechados, e aí muitas pessoas tiveram situações difíceis, as entradas se tornaram muito pequenas. Para não demitir os funcionários, nós tivemos que arrefecer o que eles ganhavam, fizemos uma reunião, fizemos tudo certo. E aí, como vamos dar essa entrada para comprar esse espaço? Porque estava tudo fechado. Então, combinei com minha família, o que nós tínhamos um apartamento, no valor de 1.700.000. Então, combinei com a família, eles concordaram que nós deveríamos vender o apartamento e para dar entrada no prédio, para dar entrada no contrato.
para cumprir nossa palavra, né? Meu Deus. Aí colocamos o apartamento para vender e o pastor Bruno disse assim, pastor, eu vou botar então o meu também para vender, porque o senhor vende o seu da entrada e o meu a gente vende e a gente começa a obra. Eu disse, então está tudo certo, se é assim que você quer, assim nós faremos. E o resultado é que passaram-se 15 dias, nem eu consegui vender, nem ele conseguiu vender, e ficamos numa situação bem difícil. E eu estava aqui um dia orando no gabinete, e o pastor Bruno chegou e disse assim, pastor, se nós fizéssemos um consórcio, aí eu falei, rapaz, um consórcio depende de sorteio, e lance, nós não temos condição de dar um lance. Como é que nós vamos fazer isso? E eu quero contar esse testemunho, porque isso vai edificar a vida de um bocado de pastores que está conosco, nos assistindo nesse momento, e eles vão ver como é que a fé verdadeiramente age, e eu não estou dizendo que eles não têm fé, eu estou contando um testemunho. Aí o fato é que eu disse, né, se você fizer um consórcio, precisa de sorteio, precisa de lance, nós não temos. E esperar sorteio, será quando vai ter sorteio? Que é um grupo, né? Aí ele disse, pastor, se o senhor orar, a gente é sorteado rápido. Eita. Aí eu disse, então você está confiando na minha fé? Ele disse, exatamente. Foi muito sincero. E aí eu comecei a orar. Muito bom. E eu orei por verdadeiramente 30 dias. Sim. Orando. E com 30 dias, o consórcio foi sorteado. Caramba, meu Deus. Só que ele falou comigo, o que eu entendi era uma carta. Ele fez 5. Que é isso? Foram sorteadas as 5 cartas. Rapaz. Então a gente vê que o anjo de Deus. Não, teve uma mão de Deus, né? A mão de Deus aí. E essas cartas foram tiradas quartas, parece-me que 4, parece-me que no valor... Isso dentro do período da pandemia. Do período da pandemia. Pagando o aluguel da igreja. Exatamente. E entrando nesse desafio. Exatamente. Aí, olha resultado, eu acho que saiu, na época, era 3.500.000, demos entrada no protocolo para poder o dinheiro sair. Aí começamos a obra dentro da pandemia, começamos devagarzinho, fazendo para lá e para cá. Sim. Né? E Deus tem, ao longo do tempo, porque a obra é uma obra grande, é uma obra que vai requerer aí mais de 6 milhões de reais para ficar pronta, e isso apenas a fase 1, porque é só a parte de baixo, que se for construir para cima vai para 9 milhões ou 10 milhões, mas Deus tem nos alimentado, Deus tem mandado, Deus tem feito chover, a gente tem exercido fé. E eu gosto de cantar essa canção. Quando não existia, eu vi. Porque essa igreja que está sendo construída, eu comecei a profetizar ela há 10 anos atrás. Eu dizia na plataforma assim, estou ouvindo barulho de máquinas pesadas. E as pessoas me perguntavam, pastor, o que é isso que você está dizendo? Eu digo, rapaz, é uma construção massiva. A unção profética é tremendo. É uma construção massiva que Deus vai nos dar. Eu ouço o barulho de máquinas pesadas. E eu dizia, se Deus quiser que a gente construa um galinheiro, Ele vai nos dar 5 tábuas e 3 pregos e um martelo. Mas uma construção massiva vai requerer fé e muitas outras coisas. Aí, resultado, de repente, 10 anos se passam e chega o prego e hoje as pessoas estão vendo os carros de concreto entrando para lá e para cá e as coisas funcionando. As máquinas pesadas entraram, né? Agora, é uma coisa interessante porque a unção para você fazer uma ministração na plataforma de 40 minutos é uma coisa. É uma coisa. Agora, a unção para você sustentar a estrutura, uma estrutura, né? E reger essa estrutura, isso é outra coisa. Eu me lembro que no ano de 2006, nós estávamos já no Golden Tower, estava ainda no Golden Tower, se não me engano, não, 2006 não, 2002, 2003. Sim. O pastor Bando veio uma vez ministrar no hotel, sim, aqui no Golden Tower, 2003. E ele, num dado momento, ele disse assim, gente, eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, mas eu vou fazer porque Deus está falando comigo. Aí me chamou a Eliane e disse, olha, eu vou compartilhar com vocês o dom da fé, porque eu tenho o dom da fé. Sim. E eu vou compartilhar com vocês. Então ele citou um texto lá de Romanos capítulo 1, versículo 11, que diz do desejo que Paulo tinha de visitar os irmãos e repartir algum dom espiritual. Sim. Então naquele momento ele pôs as mãos sobre mim e disse que estava transferindo uma porção do dom da fé que estava sobre a vida dele. E de fato, de verdade, a partir daquele momento nós começamos a ver, porque o dom da fé ele age assim, né? Você começam a vir recursos. Muitas vezes não é nem para você, não. É para o propósito. Para o que vai ser desenvolvido.
Então, aquilo que você vai desenvolver, vem as finanças, né? Então, foi daí que começaram as coisas a acontecerem e até hoje, às vezes a gente vai lá na diretoria ou na tesouraria, tem X pagamentos e não tem a quantidade, vou orar, daqui a pouco, pastor, chegou. Então, isso funciona mesmo, é verdadeiro, creio, e digo a você, o gordinho, o pastor Banda, ele faz muita falta, eu tenho muita saudade dele, porque era um homem de Deus mesmo. Que experiência maravilhosa, a gente está encantado aí com essa experiência, né, com o que Deus tem feito aqui na vida do pastor. Realmente eu estou vendo aqui a mão de Deus agindo. Amém. Né, no ministério do pastor Janduí, nessa igreja, né, nesse avanço, fui na construção, e eu estou vendo lá o que Deus está fazendo, uma manifestação. É Deus puro, irmãos, é Deus puro. Eu quero pedir duas coisas ao senhor. Uma é o senhor cantar depois, tá? A gente vai trazer o violão aí, o senhor ainda toca alguma coisa, nós vai trazer um músico aqui para cantar, eu tocar para o senhor. E a outra, qual é o seu desejo, qual é a visão que o senhor tem para São Paulo, não é? E também vai ter um grande evento de oração, depois que o senhor pudesse falar. Mas o que arde no seu coração para São Paulo, pastor? Avanço. A palavra que eu tenho dentro de mim é avanço, né? É preparar pessoas, é levantar pessoas. Estamos fazendo isso aqui na igreja, né? Agora nós vamos levantar, se não me falha a memória, 32 ministros, né? Que é isso? Vamos levantar, prepará-los, né? Para seguirem a caminhada. Esse é o nosso desejo, né? Que bom, pastor. E o que está no meu coração é avanço, é fazer crescer. A gente está muito feliz com a igreja. Na pandemia nós perdemos muitas pessoas, eu não tenho nenhum problema de falar isso. Sim. Muitas pessoas em quase todas as... nos deixaram, mas está chegando muita gente nova, muita gente com muito gás, muitos casais, muita gente interessada em fazer as coisas acontecerem. E a prova de que isso é uma coisa aprovada por Deus é que nós estamos aqui, né? Porque depois do que nós tivemos de pandemia, você está fazendo uma construção dessa, né? Gerindo resultados. O fluxo está indo, né? Está indo. Então, só pode ser algo de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, o meu desejo é avançar, é levantar essa turma de hoje, porque eu creio na palavra profética que Deus deu a Joel e que Pedro replicou no dia de Pentecostes. Sim. Que os jovens profetizariam, né? Os jovens, os filhos profetizariam, os jovens, né? Eles estariam aptos a fazerem as coisas acontecer. Os velhos teriam visões. Então, isso é muito importante, né? Filhos profetizando, jovens crescendo dentro da palavra. Sim. As pessoas mais maduras agregando valor para eles, isso é uma coisa importante. Porque o sonho aqui não é o sonho de barriga cheia. São sonhos proféticos que vão verdadeiramente... E essa unção profética que está no Senhor vai atraindo, quando os jovens têm visões, né? Eles se tornam hábeis para fazer as coisas, é muito importante. Então, a gente crê que esse avanço é uma questão de tempo, né? E nós temos aqui pastores credenciados, coisas vão acontecer. Meu Deus, não tenho nenhum problema de dizer isso que estou dizendo a você. E muitos pastores de fora perguntando como é que podem passar um tempo comigo aqui. Eu digo, olha, a casa está aberta, está no coração de vocês, ouvir ou não ouvir, isso é com vocês. Se quiserem, falem com seus pastores. A gente não chama ninguém, não convida ninguém. Não é assim que a gente trabalha. Mas está aberto, se quiserem, para passar uma experiência, ficarem conosco, né? Um período bom é esse período nessa unção, né? É o período da conferência de oração. Esse é um período maravilhoso, que vai ser de 2 a 5 de fevereiro, né? Como eu falei no início. Em fevereiro, né? Essa conferência. Então, essa conferência marca verdadeiramente, vem pessoas de muitos lugares para estarem conosco. Quem vai estar nessa ministração? Vai estar o pastor Luciano Subirá, o apóstolo Luiz Augusto, o nosso irmão o profeta Manuel Dias, e a irmã Shirla Lacerda. São os 4 ministros que vão estar conosco nesses 4 ou 5 dias. E eu vou estar aqui como coroinha, dando apoio, ajudando naquilo que eu preciso. Uma direção de Deus para uma nova estação. Para uma nova estação. Sempre começamos com oração. Nós somos uma igreja que ora, somos uma igreja que jejuma, somos uma igreja que busca. Isso, para mim, é fundamental. Faça um convite para o pessoal vir para a nossa conferência aí, pastor. Então, você pode entrar, nós temos o site, os meninos podem colocar aí na tela para vocês, né, onde vocês podem entrar, fazer as inscrições, né, e estarem conosco de 2 a 5 de fevereiro. Nós temos hotéis na rua da igreja, né, é uma bênção muito grande. Se você precisa vir, conversa conosco antes. Meu filho Ravi, ele tem uma empresa, ele tem uma rede de hotéis na mão dele,
e ele pode te assessorar em você fazer a melhor escolha, o melhor preço. Isso é importante que você saiba. E nós temos hotéis aqui que são a 300 metros da igreja. Você sai do hotel e entra na igreja. Então, é muito importante. Vem estar conosco, você vai ser grandemente abençoado. 2 a 5 de janeiro, você não pode perder. Vai ser um tempo de Deus, um tempo profético. Posso te dizer isso. Vem estar conosco, você vai aprender a plantar no profético, e você vai entrar de um jeito e você vai sair de outro. Tenho certeza absoluta. Amém. Eu quero ouvir agora o nosso pastor cantando, né? Essa unção maravilhosa lá no Nordeste, na Paraíba. Quando o pastor sempre vai lá, ele canta, a unção explode naquele lugar. Minha esposa, ela foi impactada com essa unção na vida dele. Ela estava falando com Deus nesse momento. E aí o pastor Janduí entra, né, nessa conferência de ministros e ele disse: Deus vai cantar para você agora. E ele começou a cantar, ela começou a chorar mesmo, porque era a presença de Deus sobre a vida do nosso apóstolo, né? O Janduí, pastor Janduí, para outros, mas ele está numa unção apostólica muito forte na vida dele, está entrando realmente nessa fase maravilhosa. E, assim, a gente fica encantado, né? Em todas as conferências que ele já participou, quando ele vai lá e começa a cantar, às vezes não está nem na programação, mas ele vai lá e fala com o pessoal vem cá, canta, e quando ele começa, coisas começam a acontecer, cura, gente... Rapaz, é impressionante. Pastor, e a gente queria te ouvir, cantar uma música, tocar. Se o senhor não quiser tocar, a gente chama alguém para tocar para o senhor aí. O irmão Tom está vindo, ele é expert no violão, né? E eu não sei, hoje eu não toco mais o violão, já não canto mais tocando. Dei uma pausa, um time nisso, mas o irmão sem Tom, problema. Ele toca bem, então aguardamos o irmão Tom chegar. Todo grande ministro, conferencista, sempre tem um músico, né? É muito importante ter um tangedor que ajuda a gente, né? Hugo, vem mais para perto, pode vir aqui, você aparecer aqui por favor. No programa, verbalizando, né, nosso podcast. Olha, pessoal, aperta o like, comenta, deixe sua mensagem se você gostou, se você quer outros temas, né, para poder falar também, a gente pode trazer para você no nosso podcast com o pastor Janduí, e é um tempo maravilhoso. Então, vamos ouvir o nosso querido pastor Janduí, o nosso Hugo tocar aí para vocês. Quando não existia, eu vi, contra toda esperança, eu criei, plenamente seguro, na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. Aos ataques na fé resisti, vindo o tempo da ceifa colhi. O que era impossível hoje é mais que um troféu, uma prova que Deus é fiel. Quando não existia, eu vi, contra toda esperança, eu criei, plenamente seguro, na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. Aos ataques na fé resisti, vindo o tempo da ceifa colhi. O que era impossível hoje é mais que um troféu, uma prova que Deus é fiel. O que era impossível hoje é mais que um troféu, uma prova que Deus é fiel. Ele é fiel para completar tudo aquilo que ele começou. Se isso tem acontecido comigo, vai acontecer com você também. Creia e você verá a glória de Deus. Afinal de contas, creia no Senhor vosso Deus e você estará seguro, e creia nos seus profetas e você vai prosperar em nome de Jesus. Isso. Pastor, muito obrigado pelas suas experiências, ter compartilhado essas coisas tão boas. Também quero agradecer a nossa equipe, né?
Qual é o nome da nossa equipe? Ampli. Ampli. Ampli Produções. Ampli Produções está aqui conosco, trabalhando, preparou tudo isso para você. Peço para você compartilhar, peço para você deixar seu comentário. Nos siga nas nossas redes sociais aqui, tanto da igreja como do podcast, né? E você será muito abençoado. E para a gente fechar mesmo agora, fechando mesmo, pastor, mais uma música da harpa aí que o senhor gosta, aí, Hugo tocando, e nós terminamos agora com a última música com o nosso pastor. Tchau, gente. Só lembrando para vocês que Verbalizando é o primeiro e não vai parar. Nós vamos fazer outros com outros temas, vamos contar outros testemunhos que vão edificar a sua vida com certeza. Porque com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança. Vamos cantar, Canta Minha Alma? Isso. Só ou não? Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que lindo. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.